E finalmente temos aí Lanternas Verdes já disponível, o primeiro episódio na HBO Max. Eu vi alguns rumores, alguns comentários com relação aos críticos perante a essa série. Muita gente tinha falado, eu acho que assim, vai ser bom. Uma das coisas que mais me preocupou, sem dúvida nenhuma, e eu vou trazer isso aqui para vocês hoje, é a inversão de papéis, em que eles levaram a Supergirl para o espaço, né? Apesar dela ter uma história bem interessante, sempre voltado com um cunho mais espacial, mas ela é muito mais terrena, e trazer justamente os lanternas aqui para a Terra, já que eles são uma patrulha do espaço e com uma pegada policial. Isso me preocupou muito. Eu falei, essa inversão não sei se vai dar certo. E hoje eu vou trazer aqui o meu parecer com relação ao primeiro episódio e eu posso dizer uma coisa para vocês. Tá interessante, viu? Bom, vamos aqui para vocês, né, também falar que na Nerd Sem Fio TV você não perde nada. Se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações, porque sempre estamos atualizando aí tudo relacionado à cultura nerd pop. Você ativando o sininho, se inscrevendo, não perde nada. Deixa esse like também, viu? Passa aqui na descrição e confere aí as nossas colunas e as nossas redes sociais. Tudo aqui embaixo, mas só depois do nosso vídeo, porque agora a gente vai falar sobre Lanternas, essa produção aí da HBO Max. Vale ressaltar que Lanternas vai até outubro, viu? Até 4 de outubro, o 8º episódio. E tem um detalhe muito importante, viu? James Gunn recentemente falou sobre a expectativa com relação a essa produção. Ele relatou que os 2 últimos episódios ninguém assistiu ainda, assim, entre aspas, né? Os críticos. O Creed, uma galera veio e perguntou para ele qual episódio aí você recomenda para os fãs. Ele falou os 2 últimos, que ainda ninguém viu, e lá tá o mote da série. Então, então aqui eu já gerei um hype para vocês, né? Os 2 últimos é o que promete. E principalmente aqui eu vou dizer agora com relação à ideologia, a ideia, o que essa série consiste. Como eu falei aqui no início do vídeo, os Lanternas promete, né? Ou Lanternas promete muito essa questão de uma série policial. E como eu falei, os Lanternas são uma tropa, né? Uma espécie de patrulha que protege a galáxia, né? E isso, inclusive, é falado dentro desse primeiro episódio muitas e muitas vezes. Só que um detalhe interessante é que essa produção ela quer ser um pouco mais pé no chão. Ela apresenta um Hal Jordan, um cara que será um professor meio que indisciplinado, né? Ou até um policial meio que fora das regras. E temos ali, na verdade, um aluno ali, né, muito bem centrado, ele é um cara muito disciplinado. E lógico que a gente conhece o Jon Stewart de outros carnavais, né? E vale também ressaltar aqui, se você é fã de Liga da Justiça Sem Limites, o Aaron tá entregando tudo, viu? É um cara que, assim, foi feito para ser o Lanterna Verde. Eu acho que ele, que já é desse universo da DC Comics, eu já falei isso aqui antes no na nossa Nerd Sem Fio TV, ele sempre já teve já anteriormente, né, no universo da DC, lá em Krypton, uma das séries que eu gosto demais do Superman, né, que mesmo que não tenha o Superman, mas é uma série sobre a cronologia desse herói. Então, assim, ele foi feito para fazer esse Hal Jordan, ele tem a step, ele tem a áurea, né, deste personagem. E a gente vai ver nesse primeiro episódio justamente essa pegada policial. O que o Hal Jordan quer mostrar para o Jon Stewart é que antes do anel existe ali um policial, um patrulheiro, um cara que tem que investigar, tem que saber como é que as coisas funcionam, sabe? Tem um jogo de cintura. E ele ainda não tem isso. E é muito legal você ver justamente o Hal Jordan mostrando isso para ele, falando, meu amigo, você não tem isso ainda, viu? Você não tem, você é muito cru, você ainda tem que aprender, e você vê isso na prática dentro do primeiro episódio. Ele ainda não tem a malícia que, obviamente, né, a experiência que o Hal Jordan tem. A gente também vê como surgiu essa vontade de Jon Stewart a ser o Lanterna Verde, né? Ali não foi uma coisa ocasional, né? Foi de fato, parece que ele estava querendo ser predestinado a este anel. Então, é muito interessante você ver isso, e ele admira mesmo o Hal Jordan, sabe? Por mais que ele seja um professor, né? Ali um patrulheiro meio que assim, fugindo fora das regras, mas ele mostra que aquilo ali é um estilo, é um jeito que ele consegue, digamos assim, ter as coisas ao seu dispor.
Então, nesse momento é que você vê quanto o nosso Jon Stewart, ele admira o Hal Jordan. Eu acho muito legal isso. Então, eu estou numa expectativa muito boa. E o detalhe maior, aqui vai um adendo para quem ainda não assistiu, calma que aí é um pequeno spoiler, mas está na internet toda, já anunciaram, já inclusive o Deadline tinha soltado esse spoiler antes, falando que perderíamos justamente o Hal Jordan no início da série, e perdemos. Aparentemente, no final do episódio, mostra ali, porque são passadas décadas durante esse primeiro episódio. Primeiro mostra lá em 96, né? E depois a gente mostra 2016, que já é o Hal Jordan, lá em 96, o nosso Jon Stewart pequenininho, né? Criança, vendo o Hal Jordan na entrevista. Depois passa para 2016, que já é o Hal Jordan junto com Jon Stewart e Hal Jordan, os dois juntinhos ali, já começando aquele lado de tutor e professor. E quando termina o episódio, temos 2026, agora, né? Já ele, já barbudo, bem a cara do nosso, já, o nosso Lanterna Verde, né? O Jon Stewart. Então, assim, e mostra ele já investigando a morte do Hal Jordan. Eu tô numa expectativa muito boa para essa produção e eu quero ver como é que vai ser esse desdobramento dessa história da morte aí do Jon Stewart, né? Aliás, do Hal Jordan e o Jon Stewart investigando isso aí. Eu tô querendo ver demais como é que vai ser esse desdobrar e essa história deles ali sendo uns policiais mesmo, de zona ali, meio uma pegada meio até faroeste. Mas deixa aqui seu comentário, tá na expectativa para essa série? Eu também tô, viu? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e eu volto a atualizar mais ainda, episódio por episódio, sobre lanternas. Bom, até a próxima, eu fui.